Que saudade de você! 100 mil inscritos! 100 mil inscritos! E ó, ao se inscrever, acione o sininho. Todas as vezes que nós tivermos uma postagem, o sininho vai tocar, você vai ser avisado, você vai ser avisada. E YouTube Eli Correia Oficial. E também acesse o site clubedaamizade.elicorreia.com.br e conheça todo o trabalho do Clube da Amizade. E na sessão líder, que saudade de você, eterno e inesquecível. Ele nasceu em Sorocaba no dia 30 de junho de 1940. Mas veio muito pequeno para São Paulo com a sua família e foi criado ali, no bairro da Moca. Dizia que era da Moca, de família simples, vendia balas e santinhos na porta da igreja, até que um dia, finalmente, foi aceito como congregado mariano. A personalidade e a força de sua voz só vieram depois da sua luta para superar uma gagueira, uma terrível gagueira que ele tinha. Para isso, ele passou a imitar locutores esportivos da época para tentar vencer a gagueira. E não é que essa iniciativa dele, imitar locutores esportivos da época, acabou funcionando? Sim, o método funcionou, segundo ele mesmo sempre dizia. E logo começou a ser chamado para apresentar as quermesses da igreja. Ele agora já não era mais gago, ele venceu a gagueira e aí percebeu-se que a comunicação era mesmo a sua vocação. Abandonou assim a carreira de médico e advogado que os seus pais sonhavam para ele. Não, agora não mais médico. Não, agora não mais advogado. Numa dessas quermesses, recebeu, aos 18 anos, o convite para seu primeiro emprego na Rádio Progresso. Depois disso, passou por várias rádios paulistanas e do interior, até chegar na Rádio Marconi. Quando a Rádio Marconi parou de fazer as transmissões esportivas, ele passou a integrar o departamento de jornalismo, onde assumiu a chefia no fim dos anos 60. Na mesma rádio, trabalhava Ana Vitória Vieira Monteiro, dramaturga, poetisa e escritora, com quem ele se casou e teve 3 filhos: Guilherme, Daniel e Vilma. Guilherme, o primeiro, o mais velho, trabalhou com o pai até a sua morte prematura de hepatite C. O segundo, empreendedor de sucesso, Daniel, ocupa o posto deixado vago pelo irmão. É casado e pai de 3 filhas. E a terceira é Vilma, advogada, casada e mãe de um filho. Ele sempre teve orgulho de ter mantido a amizade com a sua ex-esposa, com a sua ex-mulher. Ele casou-se novamente com Eliana e teve 2 filhas, Flávia e Nathalie. Mas de quem é que estamos falando? Quem é que está sendo tema dessa imensa saudade? Nada mais, nada menos que Cândido Gil Gomes Júnior. Sim, Cândido Gil Gomes Júnior. Simplesmente o eterno e inesquecível Gil Gomes. Mas Gil Gomes só se tornou repórter policial
de maneira acidental, de forma surpreendente e inesperada em 1968. O repórter policial mesmo, Gil Gomes, só nasceu como repórter policial em 1968. Gil estava realizando entrevista pelo telefone com um político, quando toma conhecimento que um caso de agressão sexual estava ocorrendo no edifício onde a rádio estava instalada, o edifício da Rádio Marconi. Num impulso, ele resolveu fazer a cobertura do caso ao vivo. Ele desceu as escadas do prédio com o microfone na mão, fazendo locução e entrevistando os envolvidos e inclusive as testemunhas. A Rádio Marconi, naquele dia, obteve uma audiência recorde com essa cobertura ao vivo. E Gil concluiu então que um programa policial ao vivo seria o caminho a seguir. Nasce ali então, acidentalmente, o repórter policial. Mas foi um caminho difícil. O regime militar não tolerava críticas ao trabalho da polícia. Para agravar a situação, a Rádio Marconi já era avisada pelas autoridades por adotar em seu noticiário uma linha de oposição ao governo. Várias vezes, mais de 30, conforme afirmava o próprio Gil Gomes, Gil e sua equipe foram presos e a rádio retirada do ar várias vezes. De todas as prisões, conseguiu se livrar sem maiores consequências por conta de sua amizade com grandes policiais. Quando a programação da Rádio Marconi começou a sofrer censura prévia, Gil Gomes narrava no ar historinhas infantis e dava receitas culinárias em substituição ao noticiário censurado. Era uma forma de protestar contra a censura. Ler historinhas infantis, dar receitas culinárias. Quer dizer, ele demonstrava ali, nesta ironia, nesse sarcasmo, mostrava para os ouvintes que ele estava sendo censurado, que estava havendo censura. Mas não só as autoridades o hostilizavam. Ao colaborar com sua equipe na elucidação de crimes, passou também a sofrer ameaças de morte, inclusive de bandidos. Na TV, Gil Gomes fez sucesso com o saudoso Aqui e Agora, um programa que o SBT idealizou para ir de modo diferente ao sério e comportado Jornal da Rede Globo. O Aqui e Agora, de forma popular, tinha uma linguagem simples, dava ênfase a reportagens sobre acidentes graves e crimes de toda sorte. E Gil Gomes teve um papel destacado no Aqui e Agora. Foi onde ele aprimorou o visual, a voz e o gestual, que caíram no gosto do grande público e serviram de inspiração para os imitadores dos programas de humor. Vestido invariavelmente com uma camisa de cores berrantes, como se tivesse sido comprada numa banca de camelô de um bairro popular, a mão direita empunhando o microfone e a esquerda gesticulando em horizontal como se alisasse o pelo de um cão, Gil narrava os fatos diretamente da cena do crime, com a sua voz forte, com os seus gestos, com a sua maneira grave, que crescia em volume nos momentos mais dramáticos. Usava frases curtas que às vezes nem chegava a completar. Nas entrevistas, não adotava uma posição neutra. Se emocionava diante das vítimas e explodia de indignação diante dos criminosos. O Aqui e Agora fez tanto sucesso que passou mais tarde a ter 2 edições diárias. Mas com o aparecimento de concorrentes,
foi perdendo audiência e saiu do ar em 1997. Em 1998, Gil foi contratado pela TV Gazeta para ser repórter do Mulheres. A Escolinha do Barulho foi ao ar pela Rede Record em 99, quando a Rede Globo deixou de apresentar a Escolinha do Professor Raimundo e dispensou diversos atores cômicos do elenco, os quais a Record resolveu contratar para fazer um programa semelhante. Como inovação, em vez de um único professor, a Escolinha da Record teve 4 professores fixos: Dedé Santana, Miele, Bem-vindo Siqueira e Gil Gomes. Em 2004-2005, Gil foi repórter e apresentador do Repórter Cidadão da Rede TV. Em 2005, afastou-se da família e dos amigos, bem como da TV e do rádio. Os quase 50 anos de carreira foram aparentemente encerrados pelo mal de Parkinson. No dia 23 de março de 2014, Gil Gomes foi recebido pelo apresentador e jornalista Geraldo Luiz no programa Domingo Show da Record e concedeu uma célebre entrevista relembrando sua trajetória no rádio e televisão. Em dezembro de 2016, Gil Gomes retornou novamente à televisão, pelas mãos de Sidney Oliveira, para desenvolver um trabalho de reportagens e comentários. Gil estava muito feliz, porque apesar de muito debilitado pela doença, dizia que sonhava todos os dias em estar de volta na televisão. Nunca deixou de assistir TV um dia sequer da sua vida, mas o sonho dele era voltar à televisão. E chegou a dizer: tanta coisa que vivi, senti, chorei. Sou chorão e quando choro eu me revolto. Passei os últimos 6 anos sentado em uma poltrona esperando a morte. Mas agora voltei e estou feliz. Salientava que o programa Aqui Agora havia mudado o conteúdo da TV brasileira e que ultimamente nada de novo se via na TV. Não só pela voz, mas pelo gesto e pelas camisas floridas. Afinal, quem não se lembra do emblemático bordão? Gil Gomes lhes diz: bom dia. E ele dizia: me dá muito orgulho ser imitado, me dá muito orgulho ser lembrado. Gil era portador de Parkinson e desde 2005 lutava para combater a doença degenerativa que o fez perder o equilíbrio, além de ter dificuldades de se mover e sofrer com tremores. Gil conviveu 18 anos com a doença. E segundo a filha Filma, a quantidade de medicamentos havia afetado o seu fígado. Gil Gomes passou mal na casa de sua filha, na noite daquela segunda-feira, dia 15 de outubro. Foi socorrido e levado ao Hospital São Paulo, mas não resistiu. E faleceu nas primeiras horas da manhã do dia 16 de outubro de 2018. Nos últimos anos, Gil vinha bastante debilitado. Andava sempre de braços dados com suas filhas. Estava sempre ancorado em alguém. A impressão que eu tenho é de que eu estou renascendo. Vou dar de tudo mesmo, para que dê certo. Agora eu tenho certeza de que vou trabalhar até morrer, disse Gil em 2016, quando participou como comentarista no programa Bom Dia, Boa Noite da TV Gazeta. Segundo Vilma, a última participação do jornalista Gil Gomes na televisão foi em propagandas de uma rede de farmácias. Ele estava aposentado.
Foi tudo muito rápido e só temos a agradecer o carinho e os telefonemas de pessoas ligadas à TV, à polícia, ao rádio, delegados e advogados. Ele realmente era muito querido e tinha muitos amigos. Diferente de muitos outros jornalistas policiais, Gil Gomes se preocupava com o lado humano de todos os envolvidos nas histórias que narrava. Enquanto outras vozes se preocupavam em julgar acusados no ar, Gil Gomes contava as histórias de maneira respeitosa, dando vazão à sua verve narrativa. O ouvinte se via nas cenas narradas e na presença dos envolvidos, sempre com muito respeito e muita fidelidade aos acontecimentos. Eu mesmo tive o prazer, orgulho de ter trabalhado por algumas vezes junto a Gil Gomes. Posso dizer aqui, do fundo do meu coração, e tenho certeza, do fundo do coração de milhões de pessoas, Gil Gomes, que saudade de você. Um ícone do rádio e da televisão. Cândido Gil Gomes Júnior nasceu em Sorocaba, dia 30 de junho de 1940, e morreu em São Paulo, dia 16 de outubro de 2018. Gil Gomes, meu colega, meu amigo e meu ídolo do rádio e da televisão. Em nome de todo o povo, eu digo aqui, Gil, eterno e inesquecível Gil Gomes, que saudade de você! Mais uma história que a vida orgulhosamente escreveu. Gil Gomes. Gil Gomes lhes diz: bom dia.